E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou o professor Epifânio Galan, esse aqui é meu canal Epifanias, e a gente vai aqui para uma série de exercícios comentados sobre potência e rendimento. Eu vou dividir essa aula aqui em duas partes, sendo que na primeira delas, nós vamos lá na página 310 do livro Os Fundamentos da Física, volume 1, parte 2, resolver os exercícios propostos do 317 até o 322. Tá? São exercícios bem bacanas. Na segunda parte da aula, no vídeo 2, né, digamos assim, nós vamos resolver os exercícios da página 312. Então, nós vamos lá para o P323 até o P325. É uma série de exercícios muito importante para vestibulares e Enem, e vai ser bem legal. Vamos lá, então? Página 310, então, pessoal. Um motor de potência 60 kW aciona um veículo durante 30 minutos. Determine o trabalho realizado pela força motora. Dê a resposta em joule e em quilowatt-hora. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente começa aqui esse problema? Vamos escrever a definição de potência, né? Trabalho sobre tempo. Então, lembrando que eu gosto mais de usar a letra W para representar o trabalho, né? Muitos autores aí, muitos professores usam a letra grega tal, dá na mesma, tá? Então, potência é trabalho sobre tempo. Nossa potência aqui é de 60 kilowatts, né? 60 quilowatts. O trabalho eu quero descobrir. E se eu usar o tempo em minutos, no final eu vou descobrir o trabalho em kilowatts ou quilowatts minuto. Mas ele não quer isso, né? Ele quer em quilowatt hora e em joule. Então, o que eu vou fazer? Transformei o tempo para meia hora, né? Todo mundo sabe que 30 minutos equivale a meia hora, e aí agora é só operar 60 kilowatts vezes meia hora, dá 30 kilowatts hora. Então a primeira parte aqui, né? Ou a segunda, tanto faz a ordem, né? Uma das partes aqui que o exercício está pedindo está prontinha. Para dar a resposta em joule, você precisa saber converter quilowatt em watt. Isso é bem simplesinho, né? A gente sabe que o prefixo quilo equivale a 1000. Então, 30 quilowatts seriam 30.000 watts. E uma hora, 3.600 segundos. Né? Então, sempre a gente vai multiplicar por 1000 e depois multiplicar de novo por 3.600. Mas multiplicando por 1000 e depois multiplicando de novo por 3.600, a gente está, na verdade, multiplicando por 3.600.000. Dessa forma, a gente pode escrever isso aqui, ó, que 1 kWh é igual a 3,6 vezes 10 a sexta joules. Você pode optar por tentar decorar esse número aí. Eu acredito que se você for estudar e fazer vários problemas, você vai acabar decorando, ou pode fazer exatamente do jeito que eu acabei de falar, né? Pensando sempre na transformação de kilowatt para watt e de hora para segundo. São duas transformações aí bastante simples, né, para fazer. Se decorar isso aqui, maravilha, é só usar direto, né? 1 kWh é 3,6 vezes 10 a sexta, 30 kWh vai ser 30 vezes 3,6 10 a sexta. E aí encontrei aí 1,08 vezes 10 a oitava, né? Então daria 108, né, vezes 10 a sexta, 1,08 10 a oitava joules. Beleza? Vamos lá para o P318, então. Um rapaz de 60 quilogramas sobe uma escada de 20 degraus em 10 segundos. Cada degrau tem 20 centímetros de altura. Sendo G igual a 10 metros por segundo, determine item A, o módulo do trabalho do peso do rapaz ao subir a escada. E item B, o módulo da potência média associada ao peso do rapaz quando sobe a escada. Bom, lembra que o trabalho do peso durante uma subida é dado por menos peso vezes altura. Por isso que ele está pedindo ali o módulo, né? Ele quer que tire o sinal. É um termo que eu não gosto muito, eu fico um pouco desconfortável de usar essa palavra aí. Não está errado, né? Mas porque o trabalho é uma grandeza escalar, né? O trabalho não tem direção e sentido. Então, quando você pede o módulo de uma determinada grandeza, para mim, assim, na minha cabeça, só faz sentido quando essa grandeza é vetorial, né? Embora tecnicamente não haja nenhum erro aí, tá? Então, vamos calcular o trabalho e no final a gente vai tirar o sinalzinho negativo dele. Maravilha? Então a gente lembra aí que o trabalho é dado por menos peso vezes altura. Você chega nesse momento e diz, Epifa, mas não tem altura. Ah, calma lá, né? Não está explícita, mas são 20 degraus com 20 centímetros cada um. A gente vai lá e calcula a altura, né? Deu 400 centímetros, que transformando para metro, sistema internacional, 4 metros. E aí, simplesmente calculamos o peso
já que a massa do rapaz é de 60 quilogramas e a gravidade é 10, então 600 newtons vezes 4 metros, menos 2.400 joules. E aí, como ele quer o módulo do trabalho, então 2.400 joules. Lá no item B, ele está pedindo o módulo da potência média associada ao peso do rapaz quando sobe a escada. Então, potência é dada por trabalho sobre tempo e o módulo da potência eu escrevi assim, ó, módulo do trabalho sobre tempo. Tá? Então, o módulo da potência vai ser 2.400 joules calculados no item A, divididos por 10 segundos, dados no enunciado. Tá? Então, 240 joules por segundo, que é o mesmo que 240 watts, ou 240 watts, como preferir. Vamos lá para o 319, então. O motor de potência 250 watts é utilizado para erguer uma carga de peso 5 vezes 10 ao quadrado newtons a uma altura de 4 metros em movimento uniforme. Já vamos considerar aí que o movimento é também retilíneo, né? Vai ser importante essa informação. Despreze eventuais perdas e determine o trabalho da força aplicada pelo motor e o intervalo de tempo necessário para a carga atingir a altura desejada. Um exercício importante, né, galera? Porque ao perceber que o movimento é uniforme, e aí considerá-lo também retilíneo e uniforme, a gente já lembra que a força resultante é zero. Por que vai ser importante saber isso, né? Porque ele está pedindo o trabalho da força aplicada pelo motor. O trabalho do peso eu saberia calcular, né? O trabalho do peso seria menos peso vezes altura. Né? Isso aí é uma formulinha para o trabalho do peso quando o objeto sobe. Mas ele está pedindo o trabalho da força aplicada pelo motor. A força aplicada pelo motor tem que ser igual à força-peso, justamente pelo fato do movimento ser retilíneo e uniforme. Tá? Se o corpo desse uma rebolada, aí, né, se ele não subisse em movimento retilíneo, também teríamos mudanças aí. Então seria importante ter escrito que o movimento é retilíneo, mas dá para a gente concluir, né, que é retilíneo pelo próprio teor aí do enunciado, né, digamos assim. Tá? Então, como a força vai ser para cima e o deslocamento, né, a altura também é para cima, então o trabalho da força, a gente pode escrever força vezes altura. Como a gente tem o peso de 500 newtons, a força F vai ser 500 newtons, a altura é 4, trabalho de 2.000 joules. E o B, nós vamos usar a definição de potência. Tá? Trabalho por tempo, a potência é dada no enunciado, o trabalho nós acabamos de calcular no item A, e aí encontramos um tempo aí de 8 segundos. Um exercício bastante simples, mas bem interessante pelo fato da gente ter que ter essa sacada de que a força F é igual ao peso. No 320, uma criança de 30 kg desliza num escorregador de 2 metros de altura e atinge o solo em 3 segundos. Calcule o trabalho do peso da criança e sua potência média nesse intervalo de tempo. Esse exercício já é bem legal, gente, tá? Por conta de ter uma informação que pode induzir algum erro, né? Na verdade, matematicamente, nesse problema especificamente, isso não aconteceria, eu acho, tá? Mas ele fala que o escorregador tem 2 metros de altura. Alguém que sabe um pouco de física, mas que talvez não tenha estudado com detalhes esse assunto aqui, pode pensar que o trabalho vai ter que ser calculado levando em conta o deslocamento da criança, o deslocamento total dela, que é pelo escorregador. Né? Mas não, a formulinha para o cálculo do trabalho é simplesmente peso vezes altura, de modo que a trajetória não importa. Né? Qualquer tipo de trajetória que a criança faça, desde que a altura seja a mesma, vai gerar o mesmo trabalho do peso. Tá? Então, se ela descer pelo escorregador, ou se ela descesse direto por uma escadinha, por exemplo, ou se fosse uma quedinha livre, tá? Ó, coloca uma caminha elástica lá embaixo para não machucar ninguém. Se fosse uma quedinha, o trabalho do peso seria exatamente o mesmo. Tá? Então, isso aí é uma informação importante. E aí o exercício é super simples, né? A gente tem a massa, a gravidade, então a gente tem o peso de 300 newtons vezes a altura 600 joules, tá? E aí, para a segunda parte, né, do exercício, que eu chamei de item B, nós vamos usar a definição de potência. Né? Então, trabalho por tempo. Trabalho nós calculamos no item A 600 joules, um tempo aí de 3 segundos. Então, 200 joules por segundo, que equivale a 200 watts. Já no 321, numa usina hidrelétrica, a vazão de água é de 40 metros cúbicos por segundo. E a potência teórica disponível é de 2 vezes 10 a sexta watts. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água 1 vezes 10 a terceira quilogramas por metro cúbico.
Determine a altura da queda d'água. Esse é um exercício que nós trabalhamos na aula teórica, né? Estava lá nos exemplos e eu discuti com vocês passo a passo. Mas para quem não assistiu a aula teórica, eu vou dar um remember aqui, tá? Então, é um exercício bastante importante, né? Dado aí a potência máxima teórica de uma usina hidrelétrica, e aí ele dá alguns dados aí com os quais talvez nós não estejamos muito familiarizados, né? Então, por exemplo, vazão de água. Não sei quem de vocês aí já usou esse termo, né? Mas ainda que você não tenha usado, eu quero que você analise da seguinte maneira: 40 metros cúbicos por segundo. Portanto, a vazão, ela é uma razão entre o volume e o tempo. Então, temos aí um volume de 40 metros cúbicos em cada segundo, né? Então, são 40 metros cúbicos de água a cada segundo chegando na usina, né? Disponível para a usina, tá? Beleza? Outro termo que talvez não seja tão assim familiar é a densidade da água dada no sistema internacional. Né? Na química ou nas ciências lá, né, no ensino fundamental, é mais comum que se use a densidade em grama por centímetro cúbico. Então, quero que vocês entendam que 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1 vezes 10 a terceira, né, 1.000 quilogramas por metro cúbico. O que a gente está fazendo aí é simplesmente pegando cada cubinho de água que tem massa de 1 grama e multiplicando isso aí tudo por 1 milhão. Então, se eu juntar 1 milhão de cubinhos de água de volume inicial de 1 centímetro cúbico, então eu vou ter 1 milhão de centímetros cúbicos de cubinho. Só que 1 milhão de centímetros cúbicos dá 1 metro cúbico. Só que ao mesmo tempo eu tenho 1 milhão de gramas de cubinho. Só que 1 milhão de gramas é o mesmo que 1.000 quilogramas. Por isso, 1.000 quilogramas por metro cúbico é o mesmo que 1 grama por centímetro cúbico. Tá? Então, na verdade, é só uma transformaçãozinha. Do mesmo jeito que a gente já se acostumou a fazer várias transformações, por exemplo, de quilômetro por hora para metro por segundo, que nós dividimos por 3,6, de metro para centímetro, que multiplicamos por 100, enfim, de grama para quilograma, dividimos por 1.000, e assim por diante, né? Tem uma série aí que a gente tem feito, essa aqui é mais uma delas, tá? Então, 1 grama por centímetro cúbico é o mesmo que 1.000 quilogramas por metro cúbico. Então, para quem não tinha visto isso ainda, tá aí, tá? Então, como é que eu vou chegar nessa altura da queda d'água? Então, quem realiza trabalho nessa usina para gerar essa potência toda aí, né, de 2 vezes 10 a sexta watts. Então, primeiro a gente escreve aqui a potência, e daí a gente vai pensar naquele termo trabalho ali, ó. Então, quem está realizando trabalho nessa queda é simplesmente o volume total de água, né, que cai, ou seja, o peso de água. Então, o trabalho que a gente tem aí é nada mais nada menos que o trabalho do peso. Só que o trabalho do peso numa queda, eu sei que é peso vezes altura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer ali, ó, é substituir o trabalho, né, o nosso W ali, ó, por peso vezes altura. Só que todo mundo sabe que peso é igual a massa vezes gravidade, tá? Chegou nesse ponto aqui, apareceu uma massa ali para mim. Só que nos dados eu tenho a densidade. Daí eu penso, será que existe uma relação entre massa e densidade? Clássica das clássicas, né, gente? Desde lá do ensino fundamental. Existe. Densidade é massa sobre volume. Então, eu vou simplesmente isolar a massa ali, ó, escrever que a massa é igual a densidade vezes volume, tá? Você fala, Epifa, por quê? Ora, gente, porque eu tenho a massa aí inicialmente aqui na minha formulinha, né? Só que essa massa não é dada, né, lá no enunciado. Então, eu fiz aparecer a densidade lá, ó. Não sei se vai servir para alguma coisa, né? Mas eu fiz aparecer, tá? Então, vou substituir esse M aqui por D vezes V. Olha lá. E agora tem uma sacada que é bem importante de ter, não é nem um pouco simples, né? Ainda mais para quem está estudando esse assunto aqui ainda, né? Mas, enfim, é importante que a gente consiga. Aqui aparece, ó, volume por tempo, tá? Volume por tempo, razãozinha de volume e tempo. Lembra que eu discuti com vocês logo aí no comecinho do enunciado, que esse carinha aqui, ó, a vazão era volume por tempo. Então, esse V sobre ΔT é simplesmente o que a gente chama de vazão. A gente costuma simbolizar a vazão pela letra Z, tá? Então, vou substituir esse V sobre T por Z. Então, matamos o exercício, né? Só substituir tudo aí, ó. Eu decidi abrir os números, né? Então, 2 vezes 10 a sexta eu escrevi 2 milhões, 1 10 a terceira eu escrevi 1.000,
40 já era 40 mesmo e 10, tá? Então, fazendo as contas aí, ó, 2 milhões igual a 400 mil vezes H, e aí passa o 400 mil dividindo, né? Ou melhor dizendo, divide os dois lados por 400 mil, aí dá para fazer, cortar um monte de zeros aí e vai sobrar uma altura de 5 metros. Beleza? Esse que alguém pensa, Epifa, convém eu decorar essa formulinha aqui e usar para exercícios desse tipo? Ah, galera, sinceramente não, né? Esse exercício é um exercício bem importante, bem legal para a gente discutir teoria, né? Estudar mesmo, mas assim, não é comum de cair, né? Então acho que vale mais a pena você lembrar que nesses exercícios de queda, de usina e etc e tal, o trabalho, quem realiza é o peso, e aí sim, lembrar que é possível desenvolver essa equação a partir da ideia de que a potência é peso vezes altura sobre tempo. Tá? Acho que vale a pena estudar, aprender o exercício, mas decorar aquela formulinha ali como sendo algo essencial aí, eu não recomendaria não. Beleza? Partimos então para o 3-2-2, partindo do repouso sob a ação de uma força constante e paralela à direção da velocidade, um corpo de meio quilograma percorre 10 metros e atinge 36 km por hora. Nesse deslocamento, calcule o trabalho da força, calcule a potência média e determine a potência instantânea no instante em que a velocidade do corpo é 36 km por hora. Então esse é um exercício que eu considero bem legal, bem importante para a gente discutir bastante teoria, relembrar uma série de coisas aí que já estudamos dentro da física até esse momento. Então eu decidi adotar um método aí para a gente resolvê-lo, que talvez não seja o mais curtinho para fazer, mas que é um método legal para a gente fazer essa revisão toda aí, tá bom? Então eu pensei assim, ó, calcule o trabalho da força, né? Essa força vai ser simplesmente a força resultante que atua sobre o nosso objeto aí, né? Que ele não fala o que que é, né? Fala que é um corpo. Essa força, então, é a resultante é igual a MA. Ah, legal, tem uma massa, mas eu não tenho aceleração. Que tal se a gente fosse buscar essa aceleração? Beleza, então esse é um caminho que eu vou escolher. Daí no item B, quando for para calcular a potência, eu vou precisar do tempo. Que tal se a gente fosse buscar esse tempo? E aí depois sim, a gente partisse aí para a solução dos itens. Vamos lá então, seguir mais ou menos essa linha aí? Então qual que é a primeira meta? Buscar a força resultante, tá? Para isso, antes eu vou ter que calcular a aceleração. Então quem eu escolhi para calcular a aceleração? A velha e boa equação de Torricelli. Legal? Vamos lembrar aí como é que a gente a usa? Então, a velocidade do carro ali é 36 km por hora, né? Portanto, 10 metros por segundo. A inicial valia zero, né? Ele partiu do repouso. 2A eu não tenho. E a distância que ele percorre, 10 metros. Olha que bacaninha. Então, eu encontrei aí 100 igual a 20A e acabei de descobrir que a aceleração vale 5 metros por segundo ao quadrado. Legal, relembramos aí Torricelli, tá? E aí, o que eu faço com esses 5 metros por segundo ao quadrado? Resultante igual a MA, a massa vale meio, meio vezes 5, 2,5 newtons. Então, uma parte já está resolvida aí, já tenho condições agora de calcular o item A. Mas como eu vou precisar da potência para fazer o item B, então já vim aqui, ó, relembrei equação horária da velocidade, né, de um movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais AT, o V vale 10, o V0 eu não tenho, o A eu acabei de descobrir que vale 5, e aí com isso eu calculo que o tempo aí é de 2 segundos, tá? Então dessa tela, gente, importante lembrar, força resultante é 2,5, tempo igual a 2 segundos. Vamos lá? Partindo aqui para outra tela, item A, trabalho é força vezes ΔS, ele já fala para a gente que essa força é constante e paralela à direção da velocidade, então já sei que na formulinha, digamos, mais geral de trabalho para força constante, eu tenho força vezes ΔS vezes cosseno de um ângulo, que é o ângulo justamente formado entre a força e o ΔS. Nesse caso, elas são paralelas, então o ângulo é zero. E aí relembro com vocês que o cosseno de zero é igual a 1. Por isso que a formulinha fica encurtadinha assim, né? Só força vezes ΔS. Legal? Lembrou isso aí também? Então o trabalho vai ficar 2,5, que é a resultante, vezes 10 metros, 25 joules. E aí no item B, definição de potência. Potência igual a trabalho sobre tempo. O trabalho vale 25 joules calculados no item A. E o tempo vale 2 segundos, calculados aí na tela anterior, tá? Então, 25 por 2, 12,5 watts. O item C é legal para a gente recordar uma outra coisa aí. Ele pede, determine a potência instantânea no instante em que a velocidade é 36 km por hora. E aí, para a potência instantânea, né, gente, não vale a definição, né? Definição de
trabalho por tempo é para a potência média, né? A potência desenvolvida naquele intervalo de tempo. Como ele quer uma potência instantânea, ele quer num instante, né? É aquela tentativa de fazer o tempo ser tão pequenininho, 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 que ele é quase zero, né? Ele tende a zero. Então a gente tem que buscar uma expressão que não tenha tempo. Força, nesse caso, resultante vezes velocidade. Então a gente tem que a potência é 2,5, que é a força resultante, vezes a velocidade de 10 metros por segundo, que eram aqueles 36 km por hora ali iniciais. Beleza? Então potência 25 watts. Belo exercício bonito aí. Dá para a gente recordar várias coisas, é bem legal esse problema. E assim a gente chega ao final dessa primeira parte aqui da aula de exercícios comentados de potência e rendimento. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa um joinha aí para ajudar o canal. Compartilhe o vídeo com os amigos, com as pessoas que você conhece aí que estão precisando ou querendo, né, estudar física. Se inscreve no canal e assina o sininho para receber as notificações. Beijo para todo mundo. Fui.